da Bíblia, evidentemente, nós vamos ver hoje. Na semana passada, eu tenho a impressão que foi o menor número de participantes, mas foi um estudo muito bacana sobre Zacarias. Nós temos gravado, pede para o Fefe, link, se você quiser estudar Zacarias, nunca estudou, é o livro mais apocalíptico do Antigo Testamento, é o livro que, para você entender Apocalipse, você precisa estudar Zacarias. E o livro de Malaquias, ele é muito mal compreendido, né? É o livro que nós vamos estudar hoje, até porque existe um versículo em especial que é universalmente conhecido, que é o Malaquias 3:10. Alguém fala aí, alguém sabe de cor Malaquias 3:10? Não? É o versículo mais conhecido deste livro e que é muito citado em momentos de dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e provai-me nisso se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Então, esse versículo é muito mal compreendido, porque é como uma faca no pescoço das pessoas para trazerem dízimos, não é? E legalizar esse ato tão bonito e tão voluntarioso que deve ser a distribuição de ofertas, né? A entrega dos dízimos e ofertas. Mas, principalmente, nós colocamos como subtítulo aqui Malaquias e as janelas do céu, justamente porque essas janelas do céu elas são muito mal compreendidas e mal utilizadas, e eu diria até que intencionalmente mal utilizada pela teologia da prosperidade, porque ele fala que quanto mais você der, mais as janelas do céu vão estar abertas. E todo texto fora do contexto é pretexto e é engano. O ministério profético, ele acontece quando a palavra do Senhor é pregada para a glória do Senhor. Então, não existe glória para a igreja, não existe glória para os cofres da igreja, não existe pregação que faça com que as pessoas enriqueçam determinado ministério, entende? Então, utilizar esse texto fora do contexto é um equívoco e é uma atitude de falsos profetas e de pessoas interesseiras. Então, eu vou partir desse pequeno esboço só para mostrar para vocês que, assim como toda a Bíblia, não dá para usar texto fora de contexto. Não dá para tirar textos e usar como ferramenta para desejos pessoais. Mesmo que com a Bíblia na mão, existem pessoas enganando igrejas inteiras, pessoas, gerações, e nós precisamos ficar atentos. Muito bem, eu separei algumas anotações aqui a respeito do livro de Malaquias. Evidentemente, como os outros livros proféticos, o autor é Malaquias, é considerado Malaquias. No entanto, não há informações, não há dados históricos deste profeta, diferentemente de outros profetas, cuja filiação, e teve profeta que nós estudamos aqui, que aparecia até o seu tataravô, né? Para testificar a linhagem e dar ainda mais consistência aos seus ditos proféticos. Malaquias não tem nada disso. Ele não tem nenhuma informação que possa dizer a respeito de seus predecessores, de seus familiares, da linhagem de Malaquias. No entanto, ele é seguramente o último dos escritos do Antigo Testamento. Ele foi datado entre 458 a 430 a.C., e ele é contemporâneo aos acontecimentos que são registrados nos livros de Esdras e Neemias. Existem linhas muito consistentes que afirmam que os livros de Esdras e Neemias, eles são continuação. Há indícios de que um escriba chamado Esdras tenha escrito esses dois livros, Esdras e Neemias, que representam duas pessoas, duas figuras importantes. Esdras, que escreveu acerca da importância da aliança, da reconstrução, do prestígio depois da reconstrução do templo e dos muros de Israel, de Jerusalém. E Neemias, ele é bastante conhecido justamente porque o livro todo dele é dedicado a contar como foi a reconstrução dos muros de Jerusalém.
Então, estes livros são contemporâneos, mas seguramente Malaquias é um dito profético que, para você entender melhor o livro de Malaquias, você precisaria ler Esdras e Neemias, porque o contexto é o mesmo, e é o mesmo período da história do povo de Israel, mas também seria importante ler o livro de Números, porque Malaquias ele fala muito a respeito dos rituais judaicos e da negligência dos sacerdotes da época. O livro de Números apresenta todos os ritos, tudo que os sacerdotes, as roupas, toda o significado de tudo que eles faziam. E aqui Malaquias critica os sacerdotes porque eles negligenciaram o culto e, consequentemente, o povo também veio a negligenciar o serviço a Deus. Então, é um livro que representa esse último momento escrito do Antigo Testamento. É também o último livro e que inaugura o período chamado de interbíblico ou intertestamentário, que é um vácuo de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, o nascimento de Jesus, né? Então, vocês vão perceber aqui que esse livro, propositalmente, ele é colocado no final do Antigo Testamento, pelo período histórico, ele seguramente foi o último livro a ser escrito, e também ele faz uma ligação com o Novo Testamento, já que ele aponta para Jesus como Messias, mas também fala sobre João Batista, que foi o último profeta antes de Cristo. Jesus inaugurou um outro modelo de ministério profético. E João Batista, ele foi o último profeta e que exerceu seu ministério muito semelhante aos profetas do Antigo Testamento, com seus rituais e com o respeito que o povo judaico tinha pelo povo, pelos profetas. João Batista foi o último profeta já no Novo Testamento, mas o modelo de ministério dele foi o modelo do Antigo Testamento. E Jesus, então, inaugura um novo momento profético. Jesus centraliza nele todas as características de rei, sacerdote, profeta, e ele mesmo era o cordeiro. Ou seja, Jesus ele muda totalmente a história da ação de Deus com o seu povo. Então, ele é realmente um livro interessante de ler. Uma curiosidade é que o livro de Malaquias, ele escreve 24 vezes a expressão Senhor dos Exércitos, que é também uma menção de que o povo tem um Deus que é poderoso e um Deus que é realmente forte na batalha e que garante a vitória final do povo de Israel. Uma outra curiosidade, peculiaridade, é que justamente por ser o último livro profético, diferentemente de outros, a gente já falou, por exemplo, Zacarias, ele falou da reconstrução do templo. O livro que nós estudamos antes de Zacarias foi Ageu, e Ageu, ele falou a respeito da reconstrução do templo. Lembra quando a gente falou da glória da segunda casa? Foi quando a gente estudou o livro de Ageu. Quem participou dos últimos aí vai lembrar. A gente falou da glória da segunda casa, porque Ageu ele exerceu seu ministério profético quando o povo estava voltando do exílio para Jerusalém e estava reconstruindo este templo, que diferentemente do templo de Salomão era um templo muito mais simples, não é? Mas demorou muito mais tempo a ser construído. Zacarias, por sua vez, ele não deu ênfase na reconstrução do templo, mas no prestígio do culto a Deus. Malaquias, ele vem depois disso. O templo já está praticamente reconstruído, mas o povo agora está desanimado, porque as bênçãos prometidas depois da era exílica não aconteceram. O povo está vivendo um momento de escassez, um momento de seca, um momento de terra infrutífera. Havia vitória, porque Deus garantiu a vitória contra os povos inimigos, mas eles imaginavam que o período pós-exílico, ou seja, depois de voltarem do exílio da Babilônia, que foi o último exílio, eles viveriam a era messiânica, eles viveriam a era do Messias. E o Messias prometido
não havia chegado até esse período. Então nós temos um povo desanimado, um povo descompromissado, um povo disperso, um povo desestimulado porque algo que tinha sido prometido pelos profetas anteriores não estava acontecendo. Então, dado esse contexto, esse panorama histórico, nós podemos entrar definitivamente. Eu quero colocar para vocês aqui algumas anotações que eu fiz para facilitar. Então, o autor não tem dados históricos, contemporâneo de Esdras e Neemias, tal. Interessante. Tanto Esdras quanto Neemias e Malaquias, eles falam a respeito de temas muito semelhantes, que está aí no seu chat. Eles falaram contra o casamento com mulheres estrangeiras, isso aparece em Esdras, Neemias e também Malaquias, o que comprova a contemporaneidade destes livros. Condenaram a negligência com respeito aos dízimos, que nós vamos falar mais para frente. Criticaram os erros desse sacerdócio, eu coloquei aqui a palavra decadente, mas justamente porque o nível do ministério sacerdotal caiu demais, e nós vamos ver na leitura do livro. E tanto Esdras, Neemias quanto Malaquias, eles criticam os sacerdotes que estavam trabalhando nessa época, que eram da linhagem de Levi, portanto, os levitas. E também criticaram o povo por causa dos pecados sociais, que daí já tem a ver com a degradação humana, a degradação social, o povo se perdeu. Um outro tema importante é o tema relacionado à aliança. Então, nós temos 4 menções específicas a respeito da aliança. Capítulo 2, versos 4 a 9, fala a respeito da aliança com Levi, para depois falar a respeito do ministério sacerdotal, que era da linhagem de Levi. Aliança dos pais, aliança feita com os antecessores, que está ali no capítulo 2, verso 10. A aliança do casamento, que foi negligenciada porque os judeus começaram a se casar com mulheres estrangeiras. Mas também no capítulo 3 ele faz menção do mensageiro da aliança, que não é Jesus. Jesus ele vai aparecer ali como o anjo da aliança. O mensageiro da aliança seguramente seria João Batista, que é aquele que preparou o caminho para o anjo da aliança, né? Que é o próprio Jesus. Então, são algumas referências aí para você ter como base. Então, onde que nós vemos Cristo em Malaquias? Ele aparece de 3 grandes formas. Uma chamada ao arrependimento, que foi o que Malaquias propôs, principalmente ao falar sobre a degradação do ministério sacerdotal e também do pecado do povo, assim como Jesus, arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam cancelados, né? João Batista anunciou, porque Jesus veio justamente para trazer arrependimento, né? De forma sobrenatural. O culto a Deus espalhado pelas nações, o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, mas ele também seria o rei das nações, porque os gentios viriam a fazer cultos a Deus em todas as nações e não seria mais um culto exclusivo do povo de Israel. E também a respeito de um mensageiro e seu predecessor, né? Quando passar isso eu vou falar, né? Eu falei agora que João Batista é o mensageiro da aliança, Jesus é o anjo da aliança, mas também faz menção aqui a Elias, que exerce o mesmo, um ministério muito semelhante com João Batista. E Elias e João Batista são colocados em paralelo aqui no livro de Malaquias. A Bíblia de Genebra, ela propõe um pequeno esboço, um pouco mais detalhado, mas se nós pudéssemos fazer um breve esboço do livro de Malaquias, seria algo parecido com isso aí. Não é? A primeira parte fala da realidade do amor de Deus, que é uma contestação, não, uma comprovação, né? Uma confirmação de que Deus ama o povo. E depois a infidelidade de Israel, como eu falei agora, a degradação do ministério sacerdotal e depois do próprio povo, mas também o justo julgamento vindo da parte de Deus, que ocupa metade do livro até o final, que é a certeza da justiça, a oferta da bênção, mas a importância de continuar servindo a Deus o tempo todo, tá certo? Então, com esse introito, com esse
preâmbulo, com essa abertura, eu vou convidar vocês, então, a abrir aí, porque nós vamos ler o livro todo e eu vou fazendo comentários, evidentemente. O livro são 4 capítulos, é rapidinho, uma leitura de 3 páginas, né? O livro de Malaquias, ele é pequeno, então eu me dou o direito de ler ele por inteiro e vou fazendo pequenas inserções aqui. Então, ó, vamos lá. 1:1. Sentença. Assim como outros livros proféticos, começa com a palavra sentença, que tem a ver com veredito. A palavra sentença aqui no hebraico, ela tem o mesmo significado de peso. Então, é uma palavra de peso, é uma palavra como se fosse um juiz decretando uma pena, um veredito, ele falando algo que é imutável, né? Então, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel e que é trazida por intermédio do profeta Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Justamente porque eles estavam desanimados, porque eles acreditavam que a era messiânica seria inaugurada depois da reconstrução do templo, né? Nessa era pós-exílica. Mas eles estavam duvidando do amor de Deus. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, como a gente já viu estudando Obadias, Edom foi o povo gerado pela descendência de Esaú, quando Esaú e Jacó se divorciaram, se distanciaram, já que eram filhos de Isaac. Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então, essa primeira parte, eu vou separar por títulos para facilitar a compreensão, tá? Eu vou dar um título e aí na sequência a gente estuda o texto. E aqui é a dúvida sobre o amor de Deus, certo? Que vai nesse trecho que nós lemos do 1:1 até 1:1 a 5, tá certo? Esse trecho fala a respeito da dúvida que o povo teve. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Porque eles acreditavam que a descendência de Jacó seria abençoada e todas as promessas feitas pelos profetas anteriores não estavam sendo realizadas. O povo estava vivendo um período de dificuldade, de degradação sacerdotal, de escassez, de terras infrutíferas. Eles não estavam vivenciando a alegria que eles gostariam de estar vivenciando e que tinha sido profetizada. Então, eles estão aqui como que duvidando do amor de Deus. E essa palavra aqui, atualizando, para nós, nós não precisamos duvidar. Existe um amor sobre nós, e isso não há dúvida. Deus está dizendo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, independentemente da nossa circunstância, a gente precisa crer, mesmo que a gente esteja em situações desfavoráveis, mesmo que pessoas inimigas estão tendo êxito, mesmo que os incrédulos estejam vivendo felicidade, mesmo que o mundo esteja em pandemia, há um amor de Deus sobre nós. É uma certeza que o crente precisa ter e que isso gera alegria para aqueles que realmente descansam nessa promessa. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, declare isso em alta voz. Eu sou amado de Deus. Mesmo que você não esteja sentindo, você não precisa sentir, você tem que crer em algumas circunstâncias. Porque nem sempre as emoções representam a totalidade daquilo que Deus está fazendo. Né? Então a gente é muito levado pelas circunstâncias e pelas nossas percepções, mas às vezes a gente tem que crer. Meu Pai, o Pai dos céus, ele me ama. A Bíblia me garante isso. Não há dúvidas a respeito do amor de Deus. Então, esse é um primeiro ensinamento a respeito da leitura corrida de Malaquias. Uma segunda lição é uma reprovação ao serviço a Deus feito de maneira, vou colocar aqui a palavra relaxado, né?
que aqui compreende capítulo 2, versos 1 até o final do capítulo 1, que é o versículo 14. Então, este é o segundo tema, a segunda lição, o segundo título que a gente poderia dar nessa leitura corrida. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Na Bíblia aqui tem um título, nessa perícope, que é o Senhor reprova os sacerdotes. Talvez na sua Bíblia, se tiver um título, tem algo muito semelhante a isso. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Lembra que eu falei a respeito de números? Né? Números e Levíticos são várias confirmações a respeito das leis que foram colocadas no Êxodo. Números e Levíticos sistematizam. E aqui o próprio Deus, ele está lembrando a lei de Moisés, está resgatando a memória do povo a respeito do mandamento que não estava sendo observado. Se vocês me chamam de pai, onde é que está a honra desse pai que eu deveria ser para vocês? Né? E se eu sou o Senhor, que também diz respeito de mandamentos, não necessariamente nos 10, mas desdobramentos que era a respeito do respeito, a respeito da fidelidade que o servo tinha que ter com seu Senhor. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Então não é qualquer senhor, dono de gado, dono de pessoas, dono de escravos. É o Senhor dos exércitos tá falando isso. Cadê o respeito comigo? Cadê a honra, já que eu sou o Pai? Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Também o nome aqui também é citado várias vezes. Então, ele está dizendo que os sacerdotes está desprezando o nome do Senhor. Consequentemente, está faltando honra, está faltando respeito. Vós dizeis, em que desrespeitamos nós o teu nome? Olha aqui, ele responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Todo mundo sabe que o pão e os animais, as ofertas trazidas, representavam pureza. Então, o pão, às vezes, ele tinha que ser feito sem fermento para ser feito à pressa, né? Como o pão asmo, por exemplo, era uma menção clara de que Deus tem pressa em salvar o seu povo. Mas eles estavam trazendo pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Vocês estão de brincadeira, vocês estão de sacanagem comigo. Não é possível. É nisso que eu estou falando para vocês, porque vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Se eles estão trazendo pão imundo, né, e a expressão mesa do Senhor aqui, o Novo Testamento vai falar sobre Santa Ceia. Né? No Antigo Testamento eram os pães que representavam a saciedade, a providência de Deus para com seu povo, os pães colocados sobre a mesa. No Novo Testamento vai falar sobre Santa Ceia, mas aqui Deus está falando que a mesa do Senhor para este povo, para esta época, está sendo desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? Animal cego, sendo que a tradição mandava trazer animais puros, brancos, novilhos, precoces, né? E o cordeiro sem defeito, o animal sem defeito, representa Cristo, né? Então, era profético, era um ato de obediência e fidelidade à aliança, fazer sacrifício considerando animais limpos, animais puros. E eles estavam fazendo sacrifício com animais cegos. E quando trazeis o coxo, animal enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, ou seja, pega as autoridades de vocês e apresenta essas ofertas para eles, vamos ver se eles vão aceitar. Por que que eu sou Deus, tenho que aceitar essas ofertas miseráveis, imundas que vocês estão trazendo? Acaso terá ele, né, o governador, agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? E aqui eu quero fazer uma reflexão interessante entre pessoa versus oferta trazida por esta pessoa. Porque Deus não tem compromisso com ofertas. Deus não tem compromisso com objetos. Deus não tem compromisso com as criaturas. Claro que Deus tem compromisso com a criação de uma forma geral. Mas a aliança de Deus com a criação, ela é uma aliança de preservação. A aliança de fidelidade a Deus é com os filhos, é com a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, que é o povo de Israel, portanto, pessoas. Então, eu fico um pouco em dúvida quando eu recebo alguns pedidos do tipo assim, pastor, vem aqui para consagrar o meu carro.
Para ungir a minha empresa. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de fazer isso, porque nós não consagramos carros, nós não consagramos casas, nós consagramos pessoas que utilizam seus bens para a glória do Senhor. Está dando para entender? Então, tudo bem, eu acho que se você quer abençoar esse carro para ser usado na obra do Senhor, amém, que seja utilizado para a obra do Senhor, que a tua empresa seja mesmo para abençoar pessoas, contratar, gerar lucro e trazer providência do Senhor para uma família, ok? Deus abençoe, vamos lá, nós abençoamos. Mas ungir, consagrar, é a relação pessoa versus oferta. Tudo aquilo que fazemos para o Senhor é oferta. Mas o povo estava oferecendo ofertas medíocres. Por quê? Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Deus está dizendo assim, se vocês estão fazendo ofertas medíocres, Deus não aceita sequer vocês, muito menos estas ofertas. Então Deus está aqui mostrando que ele se importa com o trabalho das nossas mãos. Mas quando a gente oferece coisas medíocres para ele, ele não está nem aí para as nossas ofertas, ele está aí para a nossa pessoa. Porque, evidentemente, a oferta medíocre, o sacrifício de animais coxos, cegos, impuros, né, representa um coração que já não está mais no Senhor. Um coração que já não se importa em fazer a vontade do Senhor e oferecer o melhor para ele. Diz o Senhor dos Exércitos: tomar houvesse entre vós quem feche as portas. É melhor que vocês não façam sacrifícios, é melhor que vocês não façam cultos do que vocês me ofereçam isso, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E aqui ele vai falar algo que eu já falei a respeito do culto a Deus espalhado pelas nações. Se o povo de Israel não oferecer ao Senhor um culto digno desse Deus maravilhoso, outras nações o farão, porque reconhecerão que Deus é o Senhor dos Exércitos. Então é aqui que os gentios começam a oferecer cultos a Deus e esses cultos começam a ser aceitos por Deus, porque representa corações puros, oferecendo cultos nem sempre com rituais tradicionais, mas cultos que eram aceitos por Deus, porque os judeus da aliança estavam depravados, degradados, sacerdotes corrompidos e ofereciam oferendas, ofertas rituais impuros. E então Deus está falando assim, olha, eu prefiro que vocês fechem o templo, parem de fazer esse tipo de culto, mas vocês vão ver que entre as nações o meu nome vai ser exaltado. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. E aí ele não está falando mais de animal, ele está falando de oferta pura. Porque oferta pura para Deus é um gentil, é um israelita, é um judeu que tem o coração puro, e não aquilo que ele traz como oferta. Então, para Deus, por isso que a oferta da viuvinha pobre, ela é tão ressaltada no Novo Testamento. E por isso que o jovem rico, ele é reprovado, porque não diz respeito a valores financeiros. Deus tem total abundância, para Deus não existe escassez. Então, a oferta de uma viuvinha pobre, ela é mais valiosa do que 1 milhão depositado de qualquer jeito. Então, o cara vai lá e fala, então tá bom, faz tempo que eu não faço nada para o Senhor, tá aqui 100 mil reais. E é muito comum isso, viu, gente? Tem gente que dá dinheiro na igreja, tem gente que faz pacto com Deus, porque não assume compromissos, não dizima o ano inteiro, aí vai lá e dá uma oferta generosa como se fosse pagar toda a dívida com o Senhor. Ninguém tem dívida com Deus. Deus não fica contabilizando reais. O ano inteiro você não deu o seu dízimo, então agora em dezembro você vai ter que dar uma oferta generosa. Deus não trata assim, ele vê o coração. Ele vê o coração. Tá? Nós vamos falar sobre valores mais daqui um pouquinho, mas aqui justamente ele está dizendo que entre as nações o nome do Senhor será honrado, porque corações puros estarão oferecendo ofertas puras. Mas vós o profanais, verso 12, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda que canseira, aqui ele fala também desse enfado, dessa canseira que nós temos para servir ao Senhor. Olha só, gente, esse texto aqui é muito atual, porque hoje em dia nós estamos confinados. Claro que todo cuidado com relação à pandemia precisa ser observado,
mas tem muita gente negligenciando a aliança com o Senhor, a vida devocional, a oração, a leitura, a comunhão com os crentes, né? Esse culto que nós fazemos aqui chamado Upper Room, tem muita gente que provavelmente fala assim, eu estou cansado, eu não vou. E está tudo bem, cada um tem a sua vida, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Tem gente que está cansado e está jogando videogame agora. Tem gente que está cansado e está fazendo, sei lá, qualquer tipo de festa pagã e assim por diante. Então, assim, não é faca no pescoço, todo mundo tinha que estar aqui no Upper Room, não é disso que eu estou falando. É quando você fala assim, que canseira para servir ao Senhor, e ao mesmo tempo você tem muito entusiasmo para fazer outras coisas que não são para o Senhor, né? E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, né, o coxo, o enfermo, respeito da oferta, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor, né? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Aí continua, o tema é o mesmo, tá? Embora comece no capítulo 2, mas Deus fala aqui a respeito do castigo dos sacerdotes. Então eu pergunto para você, esse castigo é só para o sacerdote, aquele que trabalha, é só para o pastor, é só para o líder, é só para o missionário? Não, porque na reforma protestante principalmente, a gente aprende uma terminologia que é o sacerdócio universal e que a Bíblia fala amplamente. No Novo Testamento, todos somos sacerdotes, todos, com funções diferentes, com atribuições distintas, mas todos nós somos sacerdotes. Então, essa reprovação aqui do capítulo 2 até o versículo 9 é para nós, todas as vezes que a gente se comporta assim. Agora, sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ou seja, o que era para ser bênção vai se tornar em maldição. Se nós todos, né, claro que era um dito para a época, se os sacerdotes não observassem isso, mas para nós também, se nós não observarmos isso, aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento ao vosso rosto. Eu vou explicar isso aqui que é interessante. Não é que Deus está atacando cocô na cara dos sacerdotes, não é isso não. Excremento dos vossos sacrifícios. Ele escreve aqui, ele explica. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Por quê? Quando era trazida a oferta, quando era feito o sacrifício, os miúdos, a parte, as vísceras dos animais eram tiradas e eram chamadas de excrementos. Isso era descartado. Então, o que eles estavam fazendo? Eles pegavam os animais, faziam churrasco, pegavam os excrementos, deixavam de lado, mas eles traziam os animais, eles vendiam os animais bons, faziam churrasco com animais bons, traziam os animais defeituosos para o culto, e Deus está falando assim, vou pegar as vísceras dos animais e vou jogar no rosto de vocês, ou seja, as vísceras eram consideradas contaminadas. Então, Deus está dizendo que vai contaminar o povo caso eles não observem a fidelidade e a pureza do sacrifício. E para junto desses excrementos vocês serão levados. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi. Levi, como vocês sabem, é descendente de Jacó, mas ele não recebeu terras por possessão, porque eles eram os levitas, eles eram sacerdotes, eles eram aqueles que cuidavam dos cultos, da montagem e desmontagem do tabernáculo, e é aqueles que cuidavam dos louvores, né, dos rituais. Então, Deus está comprovando a aliança que ele tinha com Levi, e, portanto, com os levitas, e, portanto, com os sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. E aí ele continua até o final do verso 9, aí, relembrando a aliança que ele teve com Davi, para dizer, eu tenho aliança de vida e paz com vocês. Então, fiquem atentos, porque se vocês não resgatarem a pureza do culto, a pureza dos rituais, aquilo que é para ser bênção vai ser maldição para vocês. Tomem cuidado, eu não vou aceitar as ofertas e o culto de vocês. Aí,
Como consequência dessa degradação sacerdotal, nós temos a degradação social. E aqui nós temos um terceiro tema de Malaquias, a partir do versículo 10, que é a infidelidade familiar e conjugal. E esse é um tema muito interessante, que começa aqui no verso 10 e vai até o verso 16. Não temos nós todos o mesmo pai? E aqui ele provavelmente está fazendo menção a Abraão, como se todos fossem o mesmo povo. Não nos criou o mesmo Deus? Aí sim, ele está falando de Deus, pai Abraão e Deus de Israel. Por que seremos desleais? E aqui, nesse trecho, a palavra desleal ou algo parecido aparece 5 vezes. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Ou seja, nossos pais fizeram aliança e nós não estamos honrando os nossos pais ao manter a aliança. Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. E aqui começa uma crítica ao povo de Israel, aos judeus que começaram a se casar com gentias incrédulas e que adoravam outros deuses. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Então, essa infidelidade, né, com relação à aliança dos pais, mas também essa infidelidade do povo de Israel, que estavam se separando das esposas judias para se casar com mulheres gentias que adoravam outros deuses. Verso 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta. Ou seja, vocês estão chorando na presença do Senhor, mas ele não está olhando, ele nem sequer está olhando para a oferta, porque ele está reprovando a pessoa que está trazendo a oferta. Deus conhece o coração. Nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, vocês estão se divorciando das mulheres do primeiro casamento, que eram judias, casamentos feitos em aliança, e Deus está vendo que vocês estão se divorciando por motivos torpes, provavelmente para casar com mulheres mais bonitas, mais jovens, mais ricas, né, com outros atributos, e aqui começa a degradação conjugal da história da humanidade, né? Então, o povo de Israel, ele foi desleal à aliança do primeiro casamento. E aqui tem um tema muito importante, não só a respeito da fidelidade conjugal, mas também a respeito da heterossexualidade. Eu quero que você tome cuidado aqui, ao perceber aqui, ó, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, ou seja, Deus criou o homem, alma e espírito, um corpo vivente, um ser vivente dotado de alma e de espírito. Não fez o Senhor um. E por que ele fez só um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Ou seja, ele fez o Adão e depois ele fez a Eva, para que dos dois viesse descendência. Então aqui não dá para utilizar esse texto como ensino sobre a sexualidade, mas é um texto claro de que a heterossexualidade é um propósito de Deus, porque é somente por meio da heterossexualidade que nós temos a multiplicação, a descendência, a procriação. Se o mundo inteiro resolver ser homossexual, não há próxima geração. Então, por que Deus fez somente um? Porque depois ele fez o outro, um homem, depois uma mulher, para que dos dois viesse uma descendência, como ele prometeu multiplicar. A Cá está dizendo que, ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Aqui ele já está falando que dos dois fez um só. Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. É uma outra versão aqui, a King James, que também é uma versão um pouco diferente, dá uma compreensão levemente diferente, mas o sentido é exatamente o mesmo, que é o casamento santo entre um homem e uma mulher, a partir de então a procriação e a descendência. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, ou seja, a mulher do casamento, seja fiel no casamento, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto,
cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aí, para começar o versículo 17, nós temos o quarto tema, que é questionamento a respeito da justiça de Deus. E isso é muito sério. Questionar se Deus realmente é justo. Olha só. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? É como se ele estivesse dizendo assim, o incrédulo, o mal, o injusto, está passando por bom, e Deus não está fazendo nada. É isso que eles estão fazendo, né? Onde está o Deus do juízo? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu gostaria até que você interagisse comigo aqui, tá? Para não dormir. Quem de nós nunca falou assim, onde está Deus? Cadê a justiça de Deus? Dá um sinalzinho com a mão aí, dá um reaction se você já fez essa pergunta. Onde está Deus? Cadê a justiça de Deus? Pois é. Esse tipo de pergunta, embora todos nós, inclusive eu, faço isso não apenas fiz como faço. Tá? Esse tipo de pergunta traz enfado para Deus, traz desgosto para Deus, porque a gente duvida da soberania, a gente duvida do juízo, a gente duvida da justiça de Deus. Quando a gente pensa e fala assim, mas aquele cara está ficando rico, roubando todo mundo. A gente está trazendo enfado para Deus, porque Deus está vendo o que o rico está fazendo para enriquecer. Se ele está passando gente para trás, a justiça de Deus é uma realidade sobre as nações. E aí sim, como que ele vai então resolver esse problema da justiça? Capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio meu mensageiro, mensageiro da aliança, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança. Então, ele está falando do mensageiro da aliança, que é João Batista, que vai anunciar que virá no templo do Senhor o anjo da aliança, a quem vós desejais. Lembra que eu falei que eles estavam desgostosos porque eles imaginavam viver a era messiânica no pós-exílio? Então, o livro de Malaquias, ele tá profetizando que o anjo do Senhor vai vir, que isso vai acontecer. Ele está dizendo assim, vocês estão buscando o Messias e ele vai vir. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa, né, o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro. E aí ele vai falar tudo que o filho de Deus, o anjo da aliança, vai trazer. Trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor por causa de Jesus, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Serei testemunha veloz. Serei testemunha veloz. Deus está dizendo que ele é justo e que ele vai agir rapidamente contra as pessoas que fazem o que é mal. Certo? E aí ele continua, porque agora entra um quinto tema, que é o roubar a Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Verso 6, capítulo 3, verso 6. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E Deus não consumiu o povo de uma vez por todas, porque não quis. É por isso que eles não foram consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E na sequência ele fala o versículo 9, com maldição somos amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda, ele está falando de Israel. Malaquias
É o livro mais crente que existe no Antigo Testamento. Ele é escrito para os crentes, mas crente que eu digo assim, é mais voltado para nós do que todos os outros livros. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Porque aqui, quando a gente tira esse texto do contexto para falar sobre dízimo, pode parecer moralismo, pode parecer faca no pescoço para pedir dinheiro. No entanto, o dízimo não está solto. O dízimo está aqui sendo reprovado, ou a falta do dízimo está sendo reprovado tanto quanto a degradação dos sacerdotes quanto a infidelidade do povo. Qual que é a consequência de líderes que pecam deliberadamente? Um povo liderado que gosta de pecar. E aí não tem mantimento na casa. O órfão, a viúva, o estrangeiro, as necessidades do povo não são atendidas, porque falta mantimento. Se a terra não produz, em tempo de escassez como eles estavam vivendo, e os crentes, o povo da aliança, não se comprometem em atender os necessitados, então todo mundo vai padecer. Não tem, Deus não tem parte com isso. Então as pessoas perguntam, mas como que eu estou te roubando? Você está roubando quando você não é fiel na sua vida financeira, porque a vida financeira é um reflexo de uma vida fiel a Deus. Quem tem dificuldade de dar dízimos e ofertas, provavelmente ainda flerta com o pecado como o povo daqui. Porque uma das últimas coisas a serem convertidas é o bolso. Então, quando você questiona o dízimo e a oferta, você está negligenciando a comunhão dos filhos de Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. De fato, quem primeiro fala sobre dízimo foi Abraão. E depois foi instituído como lei lá, números levíticos. E aqui ele está sendo colocado como dízimo. O que é o dízimo? 10% do que a terra produz. Consequentemente, 10% do que ganhamos hoje. Então, o Novo Testamento não fala de dízimo, mas fala de oferta. A pergunta que eu te faço é: quem em sã consciência liberaria a alíquota das ofertas no Novo Testamento? No Antigo Testamento era 10%, no Novo Testamento agora é só paz e amor, contribui conforme o seu coração. O Novo Testamento, quando o povo estava cheio do Espírito Santo, em Atos 2, eles não deram dízimo, eles deram tudo. Tudo. E eles não atendiam apenas o órfão e a viúva, eles atendiam todos os necessitados, eles partilhavam todas as coisas. Então, se você não gosta de dar dízimo, toma cuidado, porque no Novo Testamento a Bíblia não fala de dízimo, a Bíblia fala que você tem que contribuir com o que você tem, com aquele que está perto de você e que não tem, nem o que você tem. Então, a alíquota do Novo Testamento não cai para 9, para 8 e nem sobe para 15, 20. Mas nós temos essa sombra do Antigo Testamento, que é um número de 10%. Então, nós não podemos normatizar, mas nós também não podemos negligenciar. Não podemos simplesmente rasgar esse texto da Bíblia aqui e dizer, não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Então, vai ler Atos 2, que você vai ver que Paulo foi sustentado pela igreja, que os necessitados eram atendidos pelas ofertas que os apóstolos recebiam de toda a comunidade. Então, não dá para diminuir a alíquota de 10%. Não dá para dizer que no Novo Testamento 5% é o suficiente. Ou então alguém que é muito rico dizer assim, não, eu não vou dar dízimo porque vocês não vão saber o que fazer com o meu dinheiro porque eu sou muito rico. Não existe isso. Não existe isso. Quem mais tem ainda mais responsabilidade financeira. Porque, obviamente, que um dízimo de R$1.000, financeiramente, ele tem mais valor do que um dízimo de R$1. Mas Deus vê o coração. Mas a comunidade, obviamente, se beneficia muito mais de R$1.000 do que de R$1. Concorda comigo? A comunidade experimenta, né? Do cuidado de Deus através dos dízimos e das ofertas, assim como os missionários no campo. Perfeito. Então, digamos que você para de dar o seu dízimo.
Aí a gente fala assim, ó, ô Paulo Fêneman, você não vai poder mais atender os missionários na África, porque metade da igreja agora virou neotestamentário, não quer mais dar dízimo e agora as ofertas não estão vindo mais. Não, mas a gente saiu até na vantagem, né? Porque, de acordo com Atos mesmo, se fosse para a gente viver de acordo com o Novo Testamento nesse aspecto dos dízimos, então a gente tinha que dar tudo. Tinha que dar tudo aos pés dos Então a apóstolos. gente não ia ter era nada. Pedrão, manda braba aí, você que é um presbítero, qual que é a tua opinião sobre dízimos e ofertas, querido? Fefe também que é líder, ou alguém que queira falar, ou alguém que queira até perguntar, porque esse é um tema meio polêmico. Mas normalmente essa terminologia aí, janelas dos céus, quanto mais você dá, mais você recebe, é mentira. É mentira. Deus é justo. Deus é justo, mas ele não fica contabilizando lá. Ah, entrou milão, agora eu vou devolver 2 milão para ele. Não é assim, não. Esquece isso. Deus abre as janelas dos céus pela graça. Não tem a ver com dízimo e oferta, tem a ver com graça, né? Manda aí, Fefe, Camila, Pedrão, o que vocês falam a respeito desse tema? Cara, eu tava pensando aqui, Dani, enquanto você tava falando, questão da fidelidade, né, cara? No texto inteiro de Malaquias, né, que a gente tá lendo, é muito a questão da fidelidade. E a questão do dízimo tá atrelada a isso. Então, acho que o dízimo, né, é isso. Né? O teu coração tá alinhado com Deus. Quando você, como você disse, o bolso também tá alinhado, né? Não é só a tua vida tem que estar alinhada, mas o bolso também, né? Então, entender que existe uma estrutura para ser atendida, né? E que a gente precisa dar o dízimo. É um mandamento do Senhor, né? E que a gente precisa cumprir isso. É simples assim, né? E o texto, eu até fiquei pensando assim para perguntar a opinião de vocês, essa questão da fidelidade, né? Como que vocês veem essa questão da aliança, né? Porque parece que talvez no Antigo Testamento o, o Deus do Antigo Testamento levava um pouquinho mais a sério essa questão da aliança, né? E se a gente tentar fazer um paralelo, né? A gente tem uma aliança firmada com o sangue de Jesus, né? Uma aliança bem mais firme, né? Não que o povo do Antigo Testamento não tinha uma aliança firme com Deus, né? Mas nós temos uma aliança com Deus, né? E quando a gente tem uma aliança, o dízimo vem junto, a nossa vida vem junto, né? A servir o Senhor vem junto, né? E quando a gente lê esse texto, quando você explica, Dani, fiquei bastante pensativo, assim, né? Será que eu tenho sido fiel não só no dízimo, mas também na minha vida sacerdotal, na minha vida devocional, no meu relacionamento com Deus? Acho que veio vários pensamentos, assim, quanto à minha fidelidade com Deus, né? E quanto ele é fiel comigo, né? Exato, né? Alguém está falando ali que Deus nunca vai cobrar nada de nós. A vida em aliança é uma vida de amor, é uma vida de gratidão, é uma vida de iniciativa. Deus teve a iniciativa de nos salvar por meio de Cristo. Então nós respondemos com a iniciativa de servi-lo, com a fidelidade, né? Tanto que a próxima sequência, já para finalizar, depois eu quero que a Caio e Fê também falem, é justamente a sexta e última parte, que é o desprezo do serviço. Então, você percebe que os textos estão alinhados. Deixa eu só. Antes de você entrar no respondi privativo aqui. no desprezo do serviço, Tá, pode falar, meu bem. por causa do gancho da fala do Pedrão, que tem a ver com o capítulo anterior com relação a casamento. O que é aliança, então? A aliança é uma entrega total. Essa é a aliança. Tanto que Jesus é a nova aliança. É a nova e eficaz, suficiente aliança, né? No sentido de que Deus não precisa mesmo da gente. Então, quando você vai para um casamento, por que a gente usa uma aliança? É no sentido de entrega. Eu me entreguei para uma pessoa. E essa entrega, ela não é por partes, ela não é fracionada, ela é uma entrega total. Tanto que o casamento tem relação com também a entrega do corpo físico, da sexualidade. Então, você vê que é muito mais profundo essa questão da aliança, né? E muitas vezes, no Antigo Testamento, Deus deixa muito claro para a gente o quanto nós, como seres humanos, somos falhos
na aliança que ele fez com a gente. E é legal a gente entender isso, que a aliança é feita dele para conosco. Percebe que ele nunca cobrou do povo que o povo fizesse uma aliança com ele, no sentido assim, a ideia foi do povo de fazer uma aliança com Deus. Não, a ideia sempre foi de Deus fazer uma aliança com o seu povo. E isso é cíclico na Bíblia inteira. E aí, então, Jesus é a aliança perfeita, a aliança que não tem emenda, a aliança que não se quebra, a aliança que não se rompe, né? Tanto que a gente vê na Bíblia que aquele que está em Cristo é nova criatura, mas também aquele que está em Cristo já não tem condenação para ele, porque ele é a aliança perfeita. Ele se entregou como sendo a gente, ele se entrega para que nós pudéssemos fazer parte dessa nova aliança. Então, dinheiro não pode estar à parte da aliança, porque a aliança ela é total, sem nenhuma quebra. Quer emendar, Fefe? Não, que tá misturando, né, essa questão dos assuntos, a aliança, e tá tudo querendo ou não entrelaçado, mas é sobre a questão, queria falar sobre a questão da questão financeira mesmo, que a gente estava falando sobre dízimos e ofertas, né? Que sempre eu vou para a questão de Ananias e Safira, que eles meio que tentaram falar que tinham entregado tudo, mas não entregaram. Uhum. Então, assim, tem pessoas também que levam essa parte da generosidade como um status, como até às vezes para se mostrar e tudo mais. E eu acho que o princípio da generosidade, ele muito se revela na cruz, né? Porque Jesus se entregou por completo, sem esperar algo, tipo assim, a obra ali estava completa, sem esperar algo em troca. E eu vejo que a generosidade parte desse princípio, da gente entregar, então, dízimos, ofertas e a nossa vida, né, financeira por completa, sem esperar esse retorno da parte de Deus. E a cruz nos revela a providência de Deus também sobre as nossas vidas. Então, é muito legal porque a gente tem inúmeros testemunhos. Se a gente for abrir o microfone aqui para falar de testemunhos relacionados à finança, eu falo, meu, vem vindo à memória, assim, várias coisas que já aconteceu, inclusive na minha vida, e eu fico assim, meu, é Deus, é a generosidade, é ser fiel no pouco e ser fiel no muito, e igual contando, né, pro pessoal, eu vou ter que usar uma lente que custa R$ 2.600 cada lente, e assim, é uma preocupação financeira, porque eu, Felipe, não tenho uma condição de pagar isso. E compartilhando com amigos e tudo mais, uma pessoa se disponibilizou para comprar as duas lentes para mim. Então, assim, eu, no momento de aflição, no momento de, né, de instabilidade, onde você fala, meu, às vezes até pergunta, né, Dani, igual você falou, onde está Deus? Cadê Deus nessa história? E daí, se movendo de uma maneira, e eu falo assim, meu, a providência de Deus sobre as nossas vidas é incrível. E a generosidade, ela tem que ser quando a gente está na pior ou quando a gente está na melhor. Então, só ressaltar isso aí, que status, cara, né, é um princípio. É como você falou, se a gente fosse abrir aqui, eu e a Camila, a gente tem testemunhos da vida financeira, cara, de centavos, sabe? De valores que batem e no final, e que realmente, assim, a gente vê o cuidado de Deus. E é graça, não é por mérito, eu dei o dízimo a vida inteira. Não é isso. Porque se a gente contabiliza, a gente fica mesquinho. A gente acha que é por mérito, e não é por mérito, é graça. Né? Então, ó, veja que a consequência disso tudo é você duvidar da justiça e, consequentemente, não dar o seu dízimo. Você questiona Deus. Não, Deus não está sendo justo, eu vou usar esse dinheiro para outra coisa, vou fazer as minhas compras, né? Mas olha só, versículo 13 aqui do capítulo 3 para acabar, porque é o último tema, né? Que fala sobre o desprezo do serviço. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Porque a consequência disso tudo é um esfriamento espiritual.
O que você fica esperando as janelas do céu se abrir, cair sobre você bênção sem medida, só porque você deu dízimo, só porque você fez alguma coisa. Só que não é assim. O povo está dizendo assim, ó, é inútil servir a Deus, porque na sequência ele explica, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. O povo estava dizendo que os soberbos eram felizes. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Agora, gente, olha o grande finale. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa parte de Malaquias, ela me acompanha desde a minha mocidade, desde a minha adolescência. O dia que eu descobri o significado desse verso 16 e diante, eu tive a plena convicção de que Deus está conosco o tempo todo e Ele sabe o segredo do nosso coração, porque Ele está exatamente onde nós estamos e acompanhando cada um dos nossos passos. Olha o que diz. Então, à medida em que o povo estava dizendo, é inútil servir, é inútil adorar a Deus, porque os soberbos é que são felizes, quem negligencia é que prospera. Então, grife essa palavra então, porque olha o que diz na sequência. Preste atenção, gente, que isso é a coisa mais linda do mundo. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos encorajando uns aos outros com base na palavra, na presença do Senhor. O Senhor atentava e ouvia. Isso é palavra profética. É falar da palavra e apontar para Cristo. O Senhor está atento ao que nós falamos, ao que nós fazemos, ao que está no escondido do coração. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial diante do Senhor, e ele escreve as coisas que nós falamos quando nós estamos juntos. Por isso que eu falo para vocês, eu insisto, cuidado com as brincadeiras de vocês. Gente, eu não me canso de ouvir brincadeiras degradantes, brincadeiras que expõem pessoas, brincadeiras que para arrancar um riso precisa xingar a pessoa, se desfazer, precisa expor. São brincadeiras amaldiçoadas. Eu falo isso para vocês e repito, já quantas vezes já falei sobre isso. Tome cuidado com as brincadeiras. O bullying, cara, dentro da igreja, me gera nojo. Você brincar do gordinho, do magrinho, do feinho, do gayzinho, do riquinho, do pobrinho, do ceguinho. Cara, isso me dá uma tristeza. Brincadeiras nocivas, brincadeiras contagiosas, que fazem mal, que não dão testemunho. Porque daí, qual que o que Deus pensa a respeito destes que falam uns aos outros e glorificam a Deus? Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, se a gente pudesse resumir agora de trás para frente, qual que é a diferença entre o justo e o perverso? Eu estou colocando aqui. Qual que é a diferença? O justo honra e teme a Deus, guarda a aliança, são fiéis nos compromissos conjugais, sabem fazer a diferença entre o bem e o mal, honra a Deus com ofertas, doações e vida generosa, e serve a Deus com entusiasmo. Essa é a vida do justo, essa é a vida que entusiasma, essa é a vida daquele que Deus fala que é para Deus um particular tesouro. E aí o quarto capítulo, que é uma doxologia final, é uma despedida, que depois disso vem um hiato de cerca de 400 anos, né? Que aponta para Jesus, é um final escatológico. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Ou seja, se você acha que o soberbo e o perverso vai ficar impune, você pode ficar tranquilo. Haverá um grande dia. E não cabe a nós tentar julgar quem vai para o fogo, para a fornalha, ou quem vai para o céu. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, olha que lindo,
nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É o sol da justiça brilhando para todo aquele que crê. E aqui nós temos, percebe que desde o começo do livro, ele fala da diferença entre Esaú e Jacó. E esse livro, ele não é muito preferido pelos arminianos, porque aqui Deus faz a diferença entre o eleito e o não eleito, tá certo? Jacó foi eleito e Esaú foi preterido. É o amor condicional de Deus. A salvação, ela é incondicional para os eleitos. O amor de Deus, ele é condicionado aos filhos. É o amor de Deus por toda a criação. Mas aqui, quando a gente vê lá, todavia amei Jacó e me aborreci de Esaú, é o amor eletivo. É a graça imerecida, é o favor vindo de maneira graciosa para salvar os eleitos. Então, não tem como. O livro de Malaquias, ele é muito cristocêntrico e, ao mesmo tempo, fortalece a doutrina da predestinação e da eleição. E aqueles que são eleitos em Cristo vão ver o sol brilhar, o sol da justiça brilhar. E Deus vai trazer salvação por meio de Cristo para estes. Então, estes pisarão os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ou seja, lembrem-se da palavra do Senhor. Para nós hoje, é a palavra, é a totalidade da Bíblia que precisa ser observada. E aqui, né, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Opa, pera lá, mas Elias já tinha sido enviado séculos antes. Então, esse novo Elias é João Batista. É aquele, por isso que João Batista foi confundido com Elias. É aquele que anunciaria. Então, olha só como é o versículo 5, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, ou uma espécie de profeta Elias, que vai vir em forma de João Batista lá no início da era cristã, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, esse fim, não é, de Malaquias nos aponta claramente para a bondade para com os eleitos e, ao mesmo tempo, severidade para os ímpios. Não tem jeito, gente. Não brinquem com essa severidade, com essa justiça. Deus vai enviar para o fogo do inferno aqueles que não são eleitos, aqueles que não estão em Cristo, não é? E isso não é maldição, isso é consequência do pecado na humanidade. Então, quem está em Cristo tem o seu destino transformado. Ao invés de fogo, é vida eterna para aqueles que estão em Cristo. Então, assim, nós finalizamos o Ampere Room em grande estilo, né, para cima. Eu realmente desejo que vocês, muito mais do que aprender a Bíblia, ou trechos da Bíblia, livros, o meu desejo é que vocês desenvolvam paixão pelas Escrituras. Porque o ministério profético hoje, diferente um pouco do que o ministério profético do Antigo Testamento, o profeta hoje, ele prega as Escrituras e aponta glória para Cristo, ele promove glória para Cristo. Então, qualquer pregação, qualquer ensinamento que não está baseado nas Escrituras, mas em convicções pessoais, né, que distorcem as Escrituras e que não atribuem glória a Cristo, é ensino de falsos mestres, é desprezado por Deus, né? E muita gente nessa vida de internet hoje acaba tendo a impressão de que tudo que se vê em nome de Cristo é bonito, mas não. Tem muitas heresias, muitos falsos mestres, falsos profetas ensinando coisas erradas e que trazem confusão para o povo de Israel. Nós não precisamos ter medo. Se você está em Cristo, você tem essa inclinação no coração para ter uma vida de fidelidade, né? O abandono é uma vida, você percebe assim, ó, tudo começa com a dúvida do amor de Deus, que é a primeira parte de Malaquias. Duvidou do amor de Deus, a tua vida degringola. A tua vida vai para o abismo. Duvidou que Deus te ama, duvidou que você é filho, a tua vida vai para o abismo. Então, Deus tem um amor eletivo. E se você está aqui agora ouvindo a palavra e você crê no teu coração e diz com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor,
Então você está salvo, você é eleito e você não precisa ter medo, né? Ó, duvidar do amor de Deus, na sequência, os sacerdotes se profanam, o povo se desespera, a infidelidade passa a ser uma realidade, infidelidade familiar, conjugal, vida financeira sem atribuir justiça ao Senhor, e aí o desânimo para servir a Deus. Se a pessoa não tem coragem de dar o dízimo com fidelidade, muito mais assumir responsabilidades no reino. Então, o serviço a Deus acaba como se estivéssemos dizendo nas entrelinhas, servir ao Senhor é inútil, né? Então, guarde isso no teu coração. Jesus ama você, Deus tem um amor incondicional por você, não há nada que você faça que faça Deus amar mais ou menos você. Ele simplesmente ama. E se você tem os olhos abertos para entender isso, é porque você é eleito. Porque quem não é eleito não entende essas coisas. É o ímpio, é o perverso, é aquele que acha que vai se salvar por conta própria. Então, se você está entendendo o que nós estamos falando, se agarre nas Escrituras, se agarre na tua célula, que é a parte do corpo de Cristo, né, onde você pode exercer o teu serviço cristão e viva com entusiasmo a fidelidade da aliança, como nós falamos aqui o tempo todo. É aliança com o Senhor, né? Então, eu realmente espero que você tenha aprendido nestes estudos a respeito dos livros proféticos. E o meu desejo, mais acima de tudo, é que você ame as Escrituras, porque no final das contas é isso que dá consistência para a vida cristã. Tá certo? Finalizo aqui. Esse é o nosso último Ampere Room. Retornamos no começo do ano, mas a gente avisa com antecedência. Não sabemos como vai ser, que dia da semana, qual a frequência, qual a temática. Ainda vamos nos reunir para planejar de forma mais detalhada. Mas eu quero agradecer alguns de vocês aí participaram da maioria. Eu acho que nós não temos nenhum de nós, inclusive eu, que participamos de todos os Ampere Room, mas nós temos alguns que participaram de muitos. E o meu desejo 98%. Né, eu não vou nem citar nomes aqui, porque tem alguns que não estão aqui hoje e eu cometeria injustiça, né? Eu não quero pagar esse preço, mas eu agradeço a Deus. Você que estava aqui o tempo todo, a gente está vendo você, mas acima de tudo, Deus sabe que o teu coração está aqui com o desejo de aprender a palavra. Tá bom? Morzão, Fefe,